parte final de Rosa Luxemburgo, por Hannah Arendt. A seguir, Lenin exigia a publicação de, entre aspas, sua biografia e a edição completa de suas obras, fecha aspas, não expurgada dos, entre aspas, erros, e repreendia os camaradas alemães pela sua, entre aspas, integral, fecha aspas, negligência em relação a esse dever. Isso foi em 1922. 3 anos depois, os sucessores de Lenin decidiram, entre aspas, bolchevizar o Partido Comunista Alemão e, portanto, ordenaram uma, entre aspas, investida violenta específica contra todo o legado de Rosa Luxemburgo. Fecha aspas. A tarefa foi aceita com alegria por uma jovem membro chamada Ruth Fischer, que acabara de chegar de Viena. Ela disse aos camaradas alemães que Rosa Luxemburgo e sua influência, entre aspas, eram nada mais que um bacilo de sífilis, fecha aspas. Abrira-se a sarjeta e dela emergia aquilo que Rosa Luxemburgo teria chamado de uma orgia de uma outra espécie zoológica, entre aspas. Não mais era necessário nenhum agente da burguesia e nenhum traidor socialista para destruir aos poucos os poucos sobreviventes do grupo de iguais e enterrar no esquecimento os últimos remanescentes do seu espírito. Desnecessário dizer que jamais foi publicada uma única edição completa de suas obras. Após a Segunda Guerra Mundial, uma edição de 2 volumes dos excertos, entre aspas, com anotações cuidadosas que sublinhavam seus erros, fecham aspas, saiu em Berlim Oriental e foi seguida por uma, entre aspas, análise exaustiva do sistema luxemburguista de erros, fecha aspas, de autoria de Fred Owelsner, a qual rapidamente, entre aspas, caiu na obscuridade, fecha aspas, por se tornar stalinista demais, entre aspas. Certamente não fora isso que Lenin exigira e nem serviria, como esperava, entre aspas, para a educação de muitas gerações de comunistas, fecha aspas. Depois da morte de Stalin, as coisas começaram a mudar, mas não na Alemanha Oriental, onde a revisão da história stalinista assumiu tipicamente a forma de um, entre aspas, culto a Bebel, fecha aspas, abre parêntese. O único a protestar contra esse novo absurdo foi o pobre velho Hermann Duncker, o último sobrevivente ilustre que ainda podia, entre aspas, lembrar o período mais maravilhoso de minha vida, quando, rapaz, conheci e trabalhei com Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e Franz Mehring, fecha parêntese, fecha aspas. Contudo, os poloneses, embora sua edição em 2 volumes de obras escolhidas em 1959 seja, entre aspas, parcialmente coincidente com a alemã, fecha aspas, abre aspas novamente, retiraram sua reputação quase inalterada do esquife em que fora colocada, fecha aspas, desde a morte de Lenin e, após 1956, apareceu no mercado uma, entre aspas, torrente de publicações polonesas, fecha aspas, sobre o tema. É de se querer acreditar que ainda há esperanças de um reconhecimento tardio de quem foi e o que fez Rosa, e de se esperar que, finalmente, encontre seu lugar na educação dos cientistas políticos nos países do Ocidente, pois o Sr. Netzel tem razão. Suas ideias, entre aspas, pertencem a todos os lugares em que se ensine seriamente a história das ideias políticas. Final, então, da resenha do livro Rosa Luxemburgo, de J.P. Netzel, publicado aí em 1966. Então, esse texto está no livro Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, acrescido de um perfil de Hannah Arendt por Celso Laffer, edição aí da Companhia das Letras, que foi publicado no Brasil em 1987, pela editora Companhia das Letras. Teve também a tradução de Denise Botman,
não é? E o Pós-Fácil, de Celso Laffer. Esse livro ainda conta com outros artigos, por exemplo, sobre a humanidade em tempos sombrios, reflexões sobre Lessing, Karl Jaspers, um Laudácio, Karl Jaspers, Cidadão do Mundo. O outro artigo seria Isaac Dinesen, 1885 a 1963. Hermann Bloch, 1886 a 1951. Walter Benjamin, 1892 a 1940. Bertolt Brecht, 1898 até 1956. Randall Jarrell, 1914 a 1965. Martin Heidegger, faz 80 anos, uma palestra que ela deu assim que ele fez 80 anos. E o Pós-Fácil, Hannah Arendt, Vida e Obra, de Celso Laffer. Convido vocês à leitura, quando possível.